Repita. 8h24. E a gente vai continuar falando aqui, a gente estava falando da Assembleia Legislativa, falamos agora de ICMS, mas vamos entrar nesse viés. O projeto que propõe aí uma série de mudanças tributárias com o aumento de alíquotas para o Rio Grande do Norte deve ser analisado amanhã na reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Pelo menos essa é a expectativa. O governo se esforça para aprovar a matéria em todas as fases da tramitação. Com a gente, para falar sobre os projetos e as consequências dele, a gente está recebendo com muita alegria o secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Secretário, bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado, um bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que não vinha. Fazia. E eu tenho certeza que o secretário está doido para fazer essa votação antes do dia 30 de novembro, porque ele tem um compromisso na Argentina muito importante sobre o do Botafogo. É o do Botafogo, né? O secretário quer sair com 2 vitórias, garantindo a primeira vitória para ir atrás da outra, né, secretário? Mas como é que está a articulação? Só não me faça, não me coloque no constrangimento do que eu prefiro. Não, pelo amor de Essa era a pergunta do milhão, né? Não Mas vamos certo. lá. Mas, secretário, desculpa, Virginia, já me antecipei. Secretário, mas a gente sabe que é uma articulação muito complicada, um projeto que no ano passado foi derrubado. Como é que está o clima nesse momento para o governo do estado conseguir passar essa alíquota de 20%? Olha, além dos outros projetos. Isso, a gente tem que fazer uma análise de conjuntura política, né? Ano passado, todos sabem que nós não tivemos êxito nessa discussão. Tivemos em 2022, né? Ano passado a gente não conseguiu manter a alíquota em 20%. Esse ano a gente está seguindo alguns percursos distintos, né? Na forma de discussão da matéria. A gente inicia o debate antes de enviar a matéria para a Assembleia Legislativa. Ano passado a gente cometeu um equívoco de tramitação, a gente enviou, os nossos deputados só souberam que a matéria estava lá quando ela já estava lá, né? Foi um equívoco nosso, então a gente chamou a nossa base para conversar, explicar os motivos, né? Mostrar os porquês, fizemos o mesmo. Claro que a gente não tinha expectativa da Fiern, FEComércio saírem com uma nota apoiando a matéria, mas a gente chamou as entidades empresariais para mostrar também os nossos motivos da retomada dessa discussão. Então eu acho que a gente tem uma conjuntura política distinta. Durante o ano também o governo reorganizou a sua base na Assembleia Legislativa, tivemos uma votação, nas votações que a gente teve esse ano a gente teve êxito, não tivemos nenhuma derrota na Assembleia Legislativa, então a gente está otimista. Eu diria que eu estou otimista para essa votação, que ninguém gosta de fazer essa discussão, nenhum político gosta, nenhum cidadão. Eu sou uma pessoa, eu estou secretário, mas eu ando na rua, as pessoas me abordam, eu tento explicar o que nos leva a propor essa medida, e eu tenho tranquilidade que é a coisa certa para o Rio Grande do Norte, é o que a gente precisa fazer agora. Precisa cuidar das receitas, mas que precisa cuidar da outra perna também, que é a contenção dos gastos. É algo que a gente precisa trilhar o caminho, e a gente começa com esse decreto que foi publicado na semana passada. Secretário, esse dever de casa que foi feito, né, que o senhor traça esse caminho de uma espécie de um dever de casa para que o governo obtenha êxito na votação em plenário, ele não poderia ter sido feito também com uma questão temporal desses decretos já terem sido anunciados anteriormente ao envio da matéria? Não daria para o governo mais um conforto de defender um aumento de impostos diante de cortar a própria carne? Eu pergunto para o senhor, e queria saber também qual o impacto financeiro desse decreto de contenção de despesas. Virginia, vamos lá. A política é feita de gestos, né? Se você me perguntar, e já me perguntaram em entrevista, se esse decreto resolve o problema do desequilíbrio fiscal do Estado, não resolve. E não é essa a intenção. Agora o governo sinaliza para a população que nós temos um problema e nós temos consciência desse problema. Então nós sinalizamos que precisamos de receita e precisamos sim olhar para as despesas. Nós temos a discussão aqui no Estado, ela está muito ligada ao comprometimento com gasto com o pessoal. Vocês são experientes, há 20 anos o Estado vive assim. Acima do limite legal. E como é que você sai dessa situação? Você só tem um caminho. A despesa pública, diferente da nossa casa, quando a gente está gastando mais do que do nosso salário, a gente corta o cinema, corta o item supérfluo no supermercado. No Estado você não pode fazer isso, porque a essência desse gasto com o pessoal é com servidores efetivos, não é com servidor. Para você ter uma ideia,
a gente tem, da nossa folha, menos de 1% é cargo comissionado. Então não adianta dizer só demitir os comissionados, que é o discurso fácil da política. E não é. Né? Não é por aí. Então, o caminho para a gente sair dessa situação é aumentar a receita, que a gente está propondo agora, essa questão da retomada da alíquota de 20%, e você ter um controle do crescimento do seu principal gasto, que é o gasto com o pessoal. A gente enviou na política salarial para a Assembleia Legislativa, pouco tem sido debatido isso, mas eu acho que junto com essa questão da retomada do ICMS, essa medida estrutural que mais tem importância para o futuro do Rio Grande, não estou falando para esses 2 anos agora não, 2025 e 2026, que é o governo atual. Da governadora Fátima. Eu estou falando para o futuro do Rio Grande do Norte, porque você coloca um limite de 80% do crescimento da folha ao crescimento da receita corrente líquida. A mesma coisa que eu estava falando de casa. Se você vai ter um aumento no ano que vem, essa lei obriga que você só aumente 80% dos seus gastos que você tem hoje. 80% do que a receita crescer. Isso, com o tempo, o Estado vai reduzindo o seu comprometimento com o gasto com o pessoal. Em 2019, a gente pegou o Estado com 63%. De gasto com o pessoal. 63% de comprometimento do que o Estado arrecada com o pessoal. É como se de cada R$100 arrecadados para o Estado, R$63 fosse gasto com o pessoal. A gente entra numa trajetória de decréscimo desse percentual, chega a 53% em julho de 2022. Os recursos que vieram do governo federal durante a pandemia tiveram algum... Não, eu acho que a grande questão aí foi, a gente deu uma segurada no crescimento da folha. Essa é a grande questão. E por que soltou? O que é que houve que se conseguiu um patamar de 53? Julho de 22. Aí vem a chamada tempestade perfeita do Rio Grande do Norte. Julho de 2022. Lei Complementar 192 e Lei Complementar 194. Que trata sobre ICMS. Redução do ICMS da gasolina, diesel, energia e telecomunicação. Redução de 1/3. Que era 28%. Vésperas da eleição era 27% a gasolina. 27%. A energia era 30%, telecomunicações era 30%, é tudo 18% agora. Na verdade, o combustível sai dessa lógica. Entrou na alíquota de REN. Isso, sai dessa lógica de percentual, ele entra na alíquota de REN. Grande golpe na receita. Veja, são duas curvas, né? Receita e despesas. Tomou uma pancada aqui, porque aqui não vai crescer mais, vai crescer menos, né? E a despesa, é inegável, julho de 2022, foi a implantação aqui no estado do piso do magistério de 33%. Ali a gente começa a derrocada dessa curva, ela hoje está em 58%, a gente chegou a 53% em 2022. Secretário, então exatamente por isso. No ano passado a gente conseguiu ter o governo do estado conseguiu ter o aumento da alíquota modal do ICMS, mas a população não viu benefícios diretos para ela. A gente viu o aumento de alguns servidores. Então como é que pode se convencer a população de que é benéfico para a administração do estado, para benefícios diversos como saúde, infraestrutura, como é que vai convencer a população de que esse aumento do ICMS pode trazer esse benefício? Só uma pequena correção. Ano passado a gente não teve aumento para servidor. Teve a implantação do piso. Foi a implantação do piso. Isso, que foi bem pequenininha. Inclusive nos 2 últimos anos ela tem reagido, graças a Deus, para o Estado, olhando do ponto de vista do Estado, não do servidor, obviamente, mas elas estão entrelaçadas. Foi muito pequena. Eu perdi. E também teve a entrega. A falta de entrega de obras. Por exemplo, mas ainda é obra. Eu acho que a gente, claro que é obra também, mas serviço. Acho que o fundamental é serviço nesse momento. Vocês estão noticiando aqui, devem estar noticiando todo dia, eu ouço o programa eventualmente, quando eu posso, a crise na saúde pública do estado. Seria muito fácil eu chegar publicamente e cobrar da gestão da CESAP. Não posso fazer isso. A CESAP enfrenta uma grande crise hoje devido à crise financeira do Estado, que se agravou muito esse ano. Esse ano, a gente só está honrando a folha de pagamento e pagando nossos fornecedores com um grande atraso, e só vamos fechar o 13º porque nós vamos ter um apoio do governo federal. Essa é a grande discussão. Está garantido? Tá. A gente trabalha com planejamento. Desde 10 de janeiro eu falei, governadora, não fecha a conta. Vamos buscar alternativas junto ao governo essa federal. Ajuda é a título de quê, secretário? Porque a gente fica imaginando as transferências. A gente tem recebido recursos extras na saúde e estamos buscando formas legais. Mas para pagar funcionalismo?
São receitas que o Estado tem direito há muito tempo, que estão acumuladas, e a gente está pleiteando que sejam resolvidas agora. Então, eu não vou elencar aqui quais são os fatos. Quando efetivamente acontecer, a gente obviamente vai dizer, porque é uma questão pública. Mas são direitos do Estado pretéritos que estão acumulados, que a gente está pleiteando que seja honrado agora. Isso deve trazer algo em torno de 500, 600 milhões de reais esse ano extra para o Rio Grande do Norte. Folha, né? É a folha do 13º. Secretário, além do projeto da alíquota modal do ICMS, também foram outros projetos falando sobre a taxação de veículos elétricos, também outras questões. O governo do Estado, no momento em que caminha tudo isso, olha, é só para dizer que eu vou negociar, vou mandar estudinho aqui, mas a gente pode retirar alguma coisa. Queria que o senhor falasse sobre a importância para o governo da taxação, principalmente dos veículos elétricos também, e dessa modificação da isenção do IPVA, que de 10 anos, 10 para 15 anos. Vamos lá. Primeiro, a gente não enviou para negociar. Obviamente que pode acontecer, porque vocês conhecem mais do que eu a negociação. Política, casa política, né? Então não tenho como garantir nada. Eu vou explicar tecnicamente o que eu posso fazer. O Rio Grande do Norte é o mais polêmico, acho que está dando mais repercussão negativa, porque todo mundo, assim, muita gente é contra, óbvio, o aumento, a retomada da alíquota de 20%, mas as pessoas, no fundo, sabem que a gente precisa, que o Estado do Rio Grande do Norte não dá para ser a menor alíquota do Nordeste, então é uma coisa que as pessoas estão absorvendo. Essa questão do IPVA, ela teve uma polêmica muito grande do 10 para 15 anos. E eu queria explicar o porquê. Primeiro, só tem no Brasil 3 estados que isentam com 10 anos. Rio Grande do Norte, Amapá e Roraima. Ou são 15 anos, ou 20, ou tem estados que nem isentam mais, que é Pernambuco e Minas Gerais. Não tem isenção para veículos por frota antiga. Por idade, né? Frota antiga, tem um termo mais correto. Então, a motivação é essa. A gente está trazendo o patamar de tributação aqui do Estado. O que eu tenho feito desde 2019, para o bem e para o mal, né? Vamos dizer assim, a gente trouxe vários benefícios, PROED, regime especial de atacadista, central de distribuição. Hoje nós temos os melhores benefícios do Nordeste. Não tem ninguém com benefício melhor do que a gente. Todo mundo está no mesmo patamar. Agora, também traz, eu olho para o lado e falo, mas por que aqui é 10 anos? Aqui do lado, Ceará é 20, Paraíba é 20... 15 e Pernambuco não isenta. A gente está fazendo essa proposição e é um ponto que precisa ser esclarecido para quem está nos ouvindo. Esse programa de vocês tem uma audiência muito grande. O senhor que tem um carro que já goza da isenção, que tem 11, 12 anos, o senhor não vai perder. Perde quem tá vai perder quem tá na expectativa do 9 para 10. Quem está com 9 anos e 10 meses. Isso. Eu tenho, inclusive, alguns amigos que estão com raiva de mim por causa disso. Mas essa é a questão central. Então é importante explicar isso. Com relação ao carro elétrico, é outra questão que a gente precisa ser muito claro. Essa isenção foi colocada na legislação de IPVA, se eu não me engano, em 1999. Não havia nem veículo elétrico rodando. E a justificativa era uma questão ambiental. Eu imagino que sim, porque eu nem na tributação eu estava. Eu imagino que 99 sim. Eu não era nem nascido. Não, Virginia. Aí a gente... só que isso, 2019, a gente tinha 4 carros emplacados aqui no extrato. Sabe quantos a gente tem hoje? 2.800. 2.000 e pouquinho. Tá migrando muito rápido. E aí também a nossa iniciativa, nesse caso específico, é trazer o Rio Grande do Norte para uma cobrança, que aí a história da margem de negociação, talvez, por uma questão ambiental, um percentual um pouco menor do que o que é o carro a combustão. A proposta atual é gradativa, né? É igual, mas vai chegar lá. Vai chegar nos 3, né? Vai chegar nos 3. Mas talvez tenha um espaço aí para a gente chegar a uma alíquota menor, não sei. É algo que é ponderável. O que não dá para entender é um carro que custa R$1 milhão. Alguns, não são todos, né? Poucos, né? Não, tem, mas tem. Tem. Né? O cara tem. não pagar IPVA. Mas o que a gente fala, secretário, desculpa, Virginia, porque muito se fala sobre que a taxação do ICMS vai beneficiar a população mais pobre, vai mais afetar ricos, mas a gente vê exatamente o contrário em alguns casos, porque todo mundo compra produtos do supermercado que vai para 20%, e o carro elétrico não necessariamente é de público A, porque tem pessoas que são motoristas de aplicativos, e também a taxação do supérfluo, do pessoal de perfume, que são vendedoras muitas vezes. Então, o governo tem pensado também na forma com que esse possível aumento de alíquota pode impactar também a população menos favorecida? Deixa eu só explicar o FECOP, né, que faltou explicar. Sim, do supérfluo. Dos itens supérfluos. O FECOP foi outra receita dos estados que foi fortemente atacada mesmo pela Lei Complementar 94, porque tirou a gasolina
da base do FECOP. E o FECOP era financiado 70% pela gasolina. Então a gente arrecadava por mês 13 milhões de reais, passou a arrecadar 4. E quando eu digo que as pessoas... O ponto e contraponto faz parte, né? Eu não sou dono da verdade, nem quero ser, nem tenho essa pretensão. Mas quando eu digo que essa medida beneficia os mais pobres, porque o Fundo de Combate à Pobreza, ele financia o programa do leite e o restaurante popular. São programas que dialogam com a fome. E que estão com fornecedores em atraso, né, secretária? Eu diria que a situação do programa do leite e do restaurante popular hoje talvez seja a melhor situação dos fornecedores do Estado. Por quê? Porque a gente, quando assumiu lá, vai fazer 2 anos que eu comecei a aprender cabelo de novo. Seu investimento está indo. Esses programas que são ligados com alimentação, a gente tem que ter um cuidado maior. Né? Então, assim, eles rodam hoje com 60 dias, que eu acho que é razoável. É razoável a gente rodar. O programa do leite está um pouquinho atrás do restaurante popular, mas a gente está trabalhando para em dezembro eles ficarem no mesmo patamar. Então, assim, quando eu digo isso é porque são programas que dialogam com a fome, são os programas sociais hoje, os únicos, que não, importante dizer, não são programas sociais desse governo. São programas sociais que já vivem aqui no estado. Acho que o programa do leite tem mais de 20 anos, se eu não me engano. Eu lembro quando o Garibaldi era governador do estado, já tinha o programa do leite. Acho que o restaurante popular é um pouco mais novo. Então, não é programa de governo, é programa de estado que dialoga com a fome. E esses programas foram penalizados pela redução do FECOP da gasolina. Secretário, o senhor falou há pouco que o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados, talvez o único estado do Nordeste que está trabalhando hoje com uma alíquota inferior aos 20%. Eu pergunto para o senhor, o que o Rio Grande do Norte conseguiu captar neste ano de 2024 com esse diferencial que, em tese, atrairia muito mais investimentos privados para a nossa economia? O que é que foi feito para captar aquelas pessoas que quisessem investir aqui porque tinham uma alíquota menor de imposto de ICMS? Virgínia, deixa eu dizer, assim, a alíquota de ICMS, ela incide no mercado interno. A competitividade de um estado, por exemplo, de você trazer indústria para cá, para vender para cá e para outros estados, a competitividade hoje, no modelo do ICMS, está na alíquota interestadual, na concessão de créditos presumidos, que é o PROED. Isso não é impactado pela alíquota. O ICMS não alcança, não é um atrativo para se trazer para cá investimentos? Para o mercado local, o mercado local não vai mudar, o mercado é o mesmo. Você tem uma alíquota menor aqui, você não vai ter mais mercado porque a alíquota é menor dentro do estado. Se fosse isso, se fosse assim, os outros estados não teriam feito esse movimento. O que a gente faz, a guerra fiscal como ela vive hoje, é na concessão de benefícios para quê? Para quando uma empresa vier para cá, uma empresa que vende para o Nordeste todo, ela pagar menos imposto estando aqui. A alíquota modal não interfere nisso. Não, o senhor está falando sobre os regimes especiais. Isso. Mas esses regimes especiais, eles continuam? Continuam. Eles não mudaram com a alíquota de 18%. Pelo contrário, teve um ajuste, né, de carga que a gente precisou fazer para reduzir a perda, que aí sim retirou a parte da competitividade das empresas daqui, que o nosso compromisso que foi colocado para as entidades empresariais na mesa de negociação, olha, desde o início do ano eu digo isso para eles, se a gente voltar a 20%, a carga volta, normal, e volta toda a competitividade das empresas daqui. Então, assim, de verdade, aí vem muita gente que é da oposição, mesmo das entidades empresariais, eu acho que, independente de onde vem o argumento, a gente tem que fazer o contraponto, de que o mercado de trabalho cresceu aqui no Rio Grande do Norte em 2024 por causa da alíquota menor. Gente, isso aconteceu no Brasil todo. A Paraíba, Pernambuco e Ceará que aumentaram a alíquota, o mercado cresceu também. Não foi esforço local. Não dá para ligar isso à alíquota. Me desculpe, assim, quem provar com números, eu vou analisar, se eu concordar, eu vou dizer. Mas não dá para fazer esse link. É um movimento nacional, o crescimento do PIB, o pleno emprego, é um movimento que está acontecendo no país todo. Então, o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Não, aqui foi por causa da alíquota que o mercado voltou a aquecer. A questão que faz todo sentido. Para vocês verem que eu não tenho aqui discurso ideológico, não. O plano diretor de Natal que foi aprovado aqueceu o mercado imobiliário. É só vocês olharem a quantidade de obra que a gente tem aqui sendo realizada nesse momento. Isso gera emprego. Isso sim, agora, ter uma alíquota menor só traz uma questão: menos arrecadação para o Estado, que já é o mais frágil do Nordeste.
eu não tenho dúvida, Virgínia. Em 2026, se ganha um governo de oposição, a primeira matéria, se a gente não conseguir fazer isso daqui até lá, a primeira matéria que vai estar na Assembleia Legislativa vai ser a alíquota de 20%. Pode ser quem for o governador do outro lado, não sei quem, não vou citar nomes aqui para não personalizar. A primeira medida vai ser essa, ele vai fazer outras, que vai precisar fazer qualquer que seja o governador do estado do Rio Grande do Norte. 2026, secretário, a gente vai ter que ter de 2027, desculpe, uma medida estrutural no Rio Grande do Norte. Mas a primeira delas vai ser a alíquota de 20%, não tenho dúvida disso. Secretário, o Estado com tantas dificuldades, né? O senhor, desde janeiro, o senhor já vislumbrou aí que chegaria a dezembro sem condições de pagar a 13ª folha de pagamento diante das dificuldades enfrentadas. Fornecedores com atraso, o senhor tentando fazer ajustes aí para ver se a questão do alimento, né? Os programas sociais, eles não são afetados. Eu pergunto para o senhor, diante de todas essas dificuldades, quais foram as contribuições que o governo do estado recebeu dos poderes que estão à frente também da responsabilidade com a população do RN? Eu acho que eu ainda vou morrer pela minha transparência, mas eu vou continuar assim a vida toda. A gente, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que muito se fala, a gente recebeu o governo um débito muito grande de gestões anteriores de duodécimo. Né? A gente tem esse débito, a gente recebe esse débito de gestões passadas. A gente tem atrasado esses repasses e dialogado com eles, né? Tem cumprido o repasse do duodécimo dentro do mês, né? Os nossos... mas eles têm sido compreensivos com relação a essa questão do passado. A mesma coisa com o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas e TJ. Então, assim, o que eu tenho dito publicamente é que a gente precisa fazer uma discussão, a sociedade do Rio Grande do Norte. Gente, eu sou daqui, meus filhos moram aqui, eu vou viver a vida toda aqui, meu emprego é aqui. A gente precisa fazer uma discussão, uma rediscussão do tamanho do Estado, do Rio Grande do Norte, em relação à economia do Estado. E isso passa pelos poderes também. Isso passa pelos poderes. Agora, é uma discussão que, do ponto de vista do Executivo, é muito difícil, que nós somos o lado mais frágil dessa história. Todo mundo pensa que o Executivo está com a caneta na mão, tem força para fazer tudo. O 14-0 do ano passado do ICMS é uma prova disso, que você não tem essa força toda. Então, assim, essa discussão do tamanho do Estado para o tamanho da economia do Rio Grande do Norte, ela precisa ser feita sim, e não vai demorar muito tempo, porque a gente tem um quadro hoje de mais servidores inativos do que ativos, né? Servidores envelhecidos na ativa. Se a gente não fizer uma reestruturação do Rio Grande do Norte nos próximos anos, a gente pode ter um colapso na prestação de serviço público que vai ser muito ruim para quem vive aqui no Estado. E não deu para fazer, não está dando para fazer no atual governo, secretário? Aquela curva que a gente vinha fazendo de 63 para 58 para 50... Regina, você sabe como funciona a política. A gente está no final, na parte final desse governo. Não tem como fazer medidas estruturais nesse momento. Essa é uma opinião minha, tá? Não funciona assim. Medidas como essa repactuação do Rio Grande do Norte, para quem tiver coragem de colocar o seu capital político em risco, eu falo isso de forma bem transparente. Eu sei disso. Transparente. Quem tiver coragem de colocar o seu capital político em risco para fazer a reestruturação que o Rio Grande do Norte precisa, ela precisa necessariamente ser no início do mandato, para ter tempo até de você recuperar o seu capital político com os benefícios que a população vai ver daquelas medidas. Então, é uma discussão que vai precisar ocorrer no Rio Grande do Norte no curto prazo, no início do próximo governo, mas vai ter que ter coragem para colocar o capital político em risco. Secretário, rapidamente, a gente viu na matéria de 2022, que foi aprovada o aumento para vigorar em 2023, alguns itens que foram isentos da alíquota de 20% naquela época. Eu queria saber se tem esses itens e vão voltar para essa proposta. Está posto já, né? Porque o projeto era anterior, mas nesse projeto... Não é isenção, é a redução da carga tributária da cesta básica. Mas eu falo que são 9 itens. Eram 9 itens. Ele se mantém. Isso está no projeto? Não, nem mexe nisso não. Porque já está lá. Né? A gente mexe nas outras coisas. A tributação disso aí se mantém do jeito que estava antes. Era uma dúvida que eu tinha também, porque a gente viu até essa discussão ser tomada lá na Assembleia. Secretário, o senhor acompanha as discussões de corte de gastos do governo? O senhor preside uma instituição nacional, né, o CONFAS. O senhor está à frente aí dos secretários de Fazenda. E nós estamos acompanhando uma outra discussão, aumento de inflação,
corte de gastos. Como está sendo a interferência dos secretários estaduais de saúde nessa discussão? Não, e qual saúde é... não, mulher, pelo amor de Deus. Não me bote mais essa, Eu já tenho um abacaxi desse tamanho. Não me dê mais essa obrigação. Essa é pesada. Seria uma grande honra, mas não. Mas essa é pesada. É. Como é que estão, qual a expectativa do CONFAZ diante dessa discussão que envolve hoje o governo federal no corte de gastos e a implantação do que vem por aí na reforma tributária? Virgínia, o Concefaz, né, que é o colegiado que eu presido, ele é, como é que eu posso dizer, ele é plural. Nós temos 27 unidades federadas com governadores que apoiam e são de oposição ao governo federal. A gente só entra na discussão federal de assuntos que são diretamente relacionados aos estados e que nos unem. Então essa pauta a gente está acompanhando, obviamente, da necessidade de contenção de gastos, mas a gente não interfere nessa discussão por causa dessa pluralidade e porque isso diretamente, claro que indiretamente, o país indo bem, todo mundo vai bem, acaba indo bem, mas a gente não interfere nessa discussão porque senão ia ser uma confusão maior do mundo, porque o secretário de Goiás ia querer uma coisa, o da Bahia outra, então a gente mantém a nossa neutralidade e eu faço isso com muito... Com toda a diplomacia que a função exige. O Secretário, chegou uma pergunta do ouvinte sobre carros elétricos, né? Ele pergunta o seguinte: não seria no mínimo, voltando à questão do nosso pacote de medidas que o governo do estado está na Assembleia, que é o nosso assunto aqui no programa. Sobre carros elétricos, não seria no mínimo interessante se resolver problemas das estradas, né? Porque vai cobrar com ou sem estradas estejam nas condições ideais. A questão da recuperação das nossas estradas. Qual é o nome do ouvinte? Júnior Pereira. O Júnior. Júnior, o IPVA é justamente, a finalidade da arrecadação do IPVA é para manutenção e melhoria das estradas. Então, assim, claro que a gente reconhece a situação que estão as estradas, a gente está melhorando as estradas aqui do estado, é um processo que necessita de capacidade de investimento, que dialoga com isso tudo que a gente está falando aqui. Então, por esse ponto, inclusive, que eu defendo que os carros elétricos também paguem IPVA, até para ajudar na manutenção das estradas. Então, a natureza do IPVA é arrecadar recursos para também manter a malha viária do estado, seja ele qual for, em condições melhores. Então, o seu argumento aí me ajuda mais na discussão, que eu acho que todos os carros devem pagar. Talvez os carros que têm uma pegada mais ambiental possam ter uma tributação menor, mas é preciso que todos contribuam para que a gente melhore a condição das nossas estradas aqui no estado. Para a gente encerrar, prof, por causa da hora, está confirmado o pagamento do 13º no ano de 2024 e as folhas de dezembro. Sim, também? As duas folhas? A gente paga, Virgínia, historicamente, desde que a governadora assumiu, a gente paga parte do 10º em dezembro e complementa ali no dia 10 de janeiro até o dia 10. Eu acredito que vai ser da mesma forma esse ano, mas quem vai anunciar esse calendário não sou eu, nós temos uma governadora para fazer os anúncios. A minha pauta é anúncio difícil, polêmico. As boas notícias é com ela. Já estamos pagando as parcelas do empréstimo para recuperar estradas no RN, secretário? Estamos sim. As obras Isso aumentou estão em ainda dia. mais a receita, né? Ano que vem mais 400 milhões? Do empréstimo? Não, justamente por causa da meta do comprometimento. Do comprometimento então, de gasto com o pessoal. Só nos 400 porque era 1,2 bilhão e foram 3 de 400 milhões. A gente pode retomar em 2026, se a gente cumprir a meta de 2025, por isso essa discussão também das alíquotas. E a governadora está se movimentando em Brasília para a outra possibilidade, que é a segunda fase do governo cidadão, aquele empréstimo anterior. Secretário, eu acho que o senhor nunca tinha dito que a gente não tinha essa informação de que a gente não receberia esses 400 milhões. A gente não cumpriu a meta de comprometimento com gasto pessoal, foi outro dano. A redução da alíquota de 20% para 18% teve impacto direto nisso aí também. Por que, secretário, não foi possível? Porque a receita. E olha que esse ano a gente não deu incremento para ninguém, né? A meta era de quanto? De 10% de redução, mas não de redução de... Sim, não 10 pontos percentuais. Tinha que baixar 6% do comprometimento, se fosse 60%. Não. 10% do acréscimo acima da... Por exemplo, é 49%, né? A gente está com 56%. Teria que baixar 10% disso. Sim, desse 5%. Até para você chegar. Não tem como baixar 10% de um ano para o outro. É isso. Ok, secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, muitíssimo obrigada por sua participação, seus esclarecimentos.
aqui no Jornal da Manhã. E venha mais vezes aqui. É só me convidar, eu tô aqui. Eu soube aqui que Fernando Fernandes estava ligando, você não estava nem atendendo. Venha pelo menos para atualizar o álbum de fotos. Não, é porque é o seguinte, eu já peguei aqui. Quando a notícia é ruim, aí bota aquela foto. Quando a notícia é boa, aí a foto é um pouquinho melhor. Mas isso é da imprensa no Brasil todo, não é só aqui na tribuna não. Gente, obrigado, estou à disposição. Sempre que possível eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. 8 horas e 54 minutos. 8h54. A gente vai para o intervalo. Na volta, mais informações para vocês.